A turma da CNN fala o seguinte: profusão de notas oficiais expõe crise no Supremo. Nos últimos dias, bateram o martelo. Comentamos isso ontem, inclusive. Estamos diante da maior crise já vista na história da Suprema Corte Brasileira e o caso de Dom Pedro III é pior do que o do Toffoli. Aqui a turma da CNN só vem para confirmar. A quantidade de notas oficiais divulgadas pelo Supremo sobre o caso do Master expõe uma crise sem precedentes entre os ministros da Corte. Segundo o analista de política Matheus Teixeira, durante os bastidores CNN desta segunda, já foram emitidas 13 notas oficiais por Dom Pedro III Dias Toffoli para explicar suas relações com o Master, o que demonstra a gravidade e a tipicidade da situação. Para o analista, o levantamento revela um cenário preocupante, pois se não houvesse envolvimento dos ministros com o Master, uma única nota oficial, no início do caso, seria suficiente para esclarecer a situação. Caso não houvesse a crise, cara, uma notinha no início bastava. Né? Dizendo que eles não tiveram nenhuma relação com o Paquito, pronto, estava resolvido. Não resolveu com a nota só falando isso, é porque o envolvimento, rolou amor, rolou um envolvimento, né? Rolou a paixão. O caso também levanta questionamentos sobre os procedimentos adotados pelos ministros. Matheus Teixeira destacou que a gente ouve muito na magistratura que a lei determina que o juiz fale nos autos, ou seja, dentro do procedimento legal e não por meio de notas à imprensa. A decisão de Toffoli de deixar a relatoria, ela foi comunicada através de uma nota oficial assinada por todos os ministros e não por meio dos trâmites processuais convencionais. Aquilo é uma decisão judicial ou é uma nota? Nota oficial tem o poder de interferir em um processo? Devia ser no processo, né, a decisão. A situação se agravou com a transferência da relatoria para Mendonça e passou a fazer avançar aspectos da investigação que não eram considerados sob a condução de Toffoli. E tá todo mundo vendo aí a atuação do Mendonça. Valor econômico, Grupo Globo, caso Master. Ministro vê episódio com Moraes mais grave que o de Toffoli e cita um clima péssimo no Supremo. Regramento do Supremo, consultados em reserva pelo valor econômico, falaram com pelo menos 3, se eu não me engano, colocaram a corte de vez no centro de uma crise e ampliaram questionamentos em relação à atuação dos ministros. E fala Toffoli, Moraes e Mendonça. Uma ala no Supremo contesta o suposto poder de Mendonça. Adivinha que ala é essa? Adivinha! De acordo com esses ministros, Mendonça não teria o estofo como outros integrantes do tribunal, entre eles o que agora é salvo de críticas. Adivinha que ala é essa, né? Será que é a ala do Cássio? Do Fux? Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, essa lá de vocês tá demais, viu? Também afirmaram que Mendonça não tem habilidade política, nem influência da corte para dentro. Ele é ministro, né? Ele só tá seguindo a lei, ele não tem habilidade política, não. Ninguém quer política nesse momento. O povo só quer que a lei seja cumprida. Relaxa aí, vocês. Essa posição é compartilhada por interlocutores do Paulo Gonet, o parceiro do Xandexon. O Mendonça... O Mendonça tem que orar muito, viu? O Mendonça tem que orar muito, amigo. Muito. Para ser protegido por Deus mesmo, nesse caso. Não andar de avião, né? Não andar de avião. Não andar de carro também. Fica em casa, num bunker, sabe? Bota pra alguém provar comida primeiro. Pelo teu bem, Mendonça. A situação do Pedro III é mais grave. Ele diz o seguinte: integrantes do Supremo afirmam que a reportagem, que cita ele, amplia um novo tipo de crise, que não é motivada por decisões, mas pela conta individual de ministros. Um dos integrantes da corte consultados fez um paralelo entre o que ocorre na corte e suspeitas até então mais comuns contra parlamentares. Segundo ele, o Supremo nos últimos anos foi o mais estável dos poderes e conseguiu se manter assim mesmo em período de crises. Foi super estável. A avaliação é que as críticas ao tribunal geralmente tinham relação com decisões consideradas polêmicas ou com ordens que desagradavam a um determinado grupo político, os bolsonaristas, e só. Agora, diz, condutas de colegas estariam levantando dúvidas sobre a rigidez de magistrados e, por consequência, fragilizando toda a corte. O segundo ministro tem uma visão semelhante, já falou com 2. Ele diz que é preciso cautela quanto ao episódio envolvendo Dom Pedro III e Toffoli. No entanto, considera episódios que envolvem supostas relações devidas são muito mal. Outro magistrado, ou seja, o terceiro, diz que o país está totalmente caótico e que nunca viu coisa igual. Segundo ele, entre os poderes havia sobrado apenas o Supremo com estabilidade. Agora, no entanto, a corte também se encontra em mau estado. Parte das críticas, diz, se deu por conta de virtudes do tribunal. Sim, é bom demais, né? O brasileiro adora reclamar do que é bom. Enquanto outras são por conta de defeitos. O clima péssimo, conclui, pode afetar até a eleição deste ano, que tem tudo para ser violenta e radicalizada. O importante interlocutor de um dos ministros, ou seja, o quarto ministro que está falando com a nota, considera o episódio de Dom Pedro III mais grave que o de Toffoli. Ele colocou as situações em perspectiva da seguinte forma: as revelações sobre a relação da família de Toffoli com o Master teriam se dado em um momento em que a atuação do banco ainda era legal. Lá atrás, né, em tese. Já as supostas mensagens de Dom Pedro III
Indica a possibilidade que um dos fortes ministros do Supremo conversava com regularidade com Paquito, possivelmente sobre procedimentos em curso contra o banqueiro. Aí junte com a Daniela Lima. Essa aqui realmente é porta-voz do Supremo. Meteu logo 5h30 da manhã. O ministro falou, ó, bota na segunda-feira de manhã que é pra pautar o dia. Ministros criticam condução do Master e vem caso no campo do imponderável. Veja que a ala política, junto do Gonês, estão reclamando do Mendonça. A manchete da Daniela Lima já é uma crítica ao Mendonça e o texto dela também. Integrante do Supremo, que acompanha à distância o caos instalado na corte pelo andamento do inquérito, enfim, tem criticado a condução do caso, cujo desfecho agora atestam estar no terreno do imponderável. Eles não sabem o que pode acontecer. Aí, pessoal, os caras não sabem nem o que pode acontecer, estão chateados com o Mendonça. Aí coloque essa perspectiva da esposa de Dom Pedro III, que estava casada esse tempo todo, se sentir motivada a colocar o marido em maus lençóis, negando que ela conversou com o Paquito, ela podia nem responder, e explicando um contrato que também não ajuda, só atrapalharia. Parece que estão com medo do Mendonça. E eu acho que isso é bom. Com 2 de seus integrantes já alvejados pelos dados levantados com o Paquito até aqui, ninguém esconde mais a preocupação sobre os impactos do caso na imagem da corte como um todo e na trajetória de algum dos seus principais ministros, como Dom Pedro III. Está todo mundo com gosto de guarda-chuva na boca. Eu não sei o que é gosto de guarda-chuva. Se eu souber o que é essa explicação, aí me diz. Obviamente alguém vai me falar que alguém vai saber, né? Realmente, o que é gosto de guarda-chuva? Eu nunca chupei um guarda-chuva, mas... Nós estamos no terreno do imponderável, jogar um míssil cujo raio de ação ninguém conhece. Com o caso em sigilo, os dementidos de Moraes sobre o conteúdo de algumas mensagens que ele teria trocado com o Paquito caíram no campo do ele disse versus ela disse, o que impede um juízo de valor mais aprofundado do caso pelos pares. Até a noite de sexta, o ministro não havia conversado longamente sobre o assunto com os colegas de plenário. Então, assim, até a galera para defender o parceiro tá assim, rapaz, será que eu defendo? Eu não sei o que aconteceu, só quem sabe é o Mendonça. Talvez o Toffoli tenha visto alguma coisinha. Quem sabe mesmo é o Mendonça. E talvez o que o Andrei contou para um ou outro. O que pudesse ter acesso lá atrás, né? Porque até agora o Andrei não tem mais tanta informação. E aí, vai entrar em campo para defender o Pedro III? Veja que o sempre disposto a defender o Estado Democrático de Direito, Gilmar Mendes, tá quietinho. Reclamou do vazamento, mas não entrou em campo, não. Quando foi o Toffoli, Gilmar Mendes entrou em campo para defender. E agora? Defende aí, Gilmar. Defende aí, Gilmar. Não é bravo? Nem a convocação de uma nova reunião fechada para debater os novos desdobramentos da apuração parece ser bem aceita. Com ou sem gravação? Reagiu o ministro com ironia à indagação da coluna. Eles não confiam nem mais neles mesmos. Sobram também críticas à forma como o governo Lula vem tratando o assunto. A avaliação é que as declarações de Lula colocaram sua gestão como fator de propulsão de um caso sobre o qual ele não tem qualquer controle. Há, na minha avaliação, erro de análise. O Planalto achou que poderia colocar o caso no bolsonarismo, mas não é o que está acontecendo. E a fatura está caindo no colo do Lula. Encerra um terceiro ministro ouvido pela coluna. Aí, a Letícia Casado disse que a ala do Supremo espera a conversa interna de Mendonça após caso Master. Olha só, a gente sabe que o Mendonça ele não é 100% igual aos outros, por mais que tudo lá role um corporativismo. Quando você vê a imprensa de forma reiterada falar, olha, o Mendonça tá agindo de forma diferente, você vê notas que a Polícia Federal está se sentindo mais à vontade para trabalhar. O Mendonça toma decisões afastando, primeiramente, o Andrei, o homem do Lula da PF. A mulher de Dom Pedro III dando explicações que não precisava dar. A turma falando de questão que está no imponderável e eles criticando o comportamento do Mendonça. Isso tudo está colocando esperança no meu coração. Se eles estão criticando o Mendonça, é porque o Mendonça está trabalhando. Talvez Mendonça precise fazer um sinal para dentro da corte, porque a situação dele agora ficou complicada. Complicada por quê? Por que foi complicada? A conta da PF já está sendo apontada pelo colega Gilmar, e já estamos vendo muitas manifestações, provavelmente de bastidores, sobre isso. Existe essa expectativa de que haja pelo menos uma conversa interna na corte e que Mendonça mande algum recado para a polícia. Estão com medo da polícia, é? Há uma ala do Supremo que está esperando isso tudo. Qual é o recado que é para mandar para a polícia? O que a polícia está fazendo de errado? Olha o que diz André Sadi. Movimento casado aí com Daniela Lima, Letícia Casado, nos bastidores, ministro do Supremo defende ajustes na PF. Ajuste na PF. Vou dar play aqui só início desse áudio, só para vocês verem o que o Merval Pereira falou do Exército. Eu só início desse áudio. Preocupados com essa crise de imagem, de credibilidade do Supremo, e temem que julgamentos do Supremo sejam revistos ou sejam questionados. E agora, a grande preocupação, já que eu vou repetir, porque... Julgamentos sejam revistos, ou seja, né, o povo perceba que Bolsonaro foi perseguido e tudo aquilo ali foi uma farsa.
dos últimos dias, o 8 de janeiro. Porque você tem ano eleitoral, você tem bolsonaristas cobrando explicações do Supremo, dizendo, olha só, o ministro Moraes é o grande algoz dessa turma, desse grupo político, e eles se questionam e reclamando junto a fontes ali também do entorno do Supremo. Então, quer dizer, você vai ter... Por isso que eu digo que a crise não vai ser estancada, porque a crise está dentro do Supremo. Andréia, e tem um dado delicadíssimo que está começando a aparecer nas conversas em Brasília. Os ministros, os comandantes militares já fizeram chegar ao presidente Lula a seguinte ponderação. Olha, houve o julgamento de 8 de janeiro, nós não nos metemos. Ninguém reagiu, vocês condenaram, o Supremo condenou quem eles quiseram, fizeram tudo e a gente está aqui assumindo essa coisa. Nós queremos saber o que vai acontecer no Supremo. E aí o Lula está conversando com os militares. Está conversando, eu não consegui confirmar, mas haveria uma reunião ontem do Lula com os ministros militares, exatamente para desanuviar esse clima. Pessoas que tiveram com o Lula, um governador, me disseram que o Lula estava muito preocupado com essa situação de... Não é ainda insatisfação, é só um chamado. Só que nós estamos quietos aqui, aceitamos tudo, hein? Um salve, manda um salve. Mas olhem só. Salve, tá gostoso. Mas a galera tá chateada com a polícia. Aí... Intriga master na PF. Bastidor do nosso companheiro Escostegui. A retomada das investigações do caso do Banco Master, sob a condução do Mendonça, consolidou a permanência do inquérito na Coordenação de Inquéritos em Tribunais Superiores da Polícia Federal, que é uma diretoria ligada a combate à corrupção, que é a SINC. Está lá no núcleo da SINC da PF. É esse núcleo que vem tocando o caso do Master, sob os cuidados do Mendonça. Essa decisão do Mendonça contraria o padrão de distribuição de investigações adotado na atual gestão da PF. Segundo duas fontes da PF, ouvidas pelo bastidor, na gestão de Andrei, o homem do Lula, da PFL, que é a Polícia Federal do Lula, casos consideráveis sensíveis, como o do Banco Master, envolve autoridades, costumam ser conduzidos pela Diretoria de Inteligência Policial, que é o DIP. Manda pro DIP. Desta vez, porém, a investigação está longe da área de inteligência. Não foi pro DIP. É a equipe de elite do Lula. De acordo com relatos de policiais federais, ao menos 3 fatores justificariam a manutenção do sistema do Master na DIP, né? A elite do Lula. Primeiro, a citação direta ao Toffoli, a Dom Pedro III, o risco de tentativa de cooptação de servidores devido ao alto poder financeiro dos investigados e a exposição dos delegados responsáveis pela apuração por decisões de Toffoli que saíam do curso normal das investigações. Só teria um fator para o Mendonça não levar para o DIP, para a área de elite do regime, que é o quê? Afastar o caso das mãos de policiais próximos a Alexandre de Moraes. Logo após assumir a relatoria do caso, Mendonça tomou uma decisão que alterou a dinâmica interna da investigação. Proibiu que delegados compartilhem informações sigilosas, até mesmo com seus superiores hierárquicos. Os delegados devem falar com o próprio ministro. Na prática, Mendonça reduz a circulação de dados sensíveis dentro da própria PF. Em primeiro plano, limita o fluxo de informações para a própria DIP. A DIP não vai receber informações. Finalmente recebe dados mínimos para subsidiar análise de inteligência e investigações de grande repercussão e com muitos atores políticos. Em segundo plano, o Mendonça restringiu o acesso ao próprio Andrei, o homem do Lula. A preocupação sobre vazamentos internos decorre em parte da proximidade de Dom Pedro III e ao menos 3 delegados da DIP, construída ao longo dos inquéritos das fake news da tentativa de golpe. Esse vínculo ganhou novo capítulo recentemente quando Dom Pedro III convidou o delegado Fábio Schor, responsável pela investigação que levou inicialmente de Bolsonaro, para atuar em seu gabinete. A ainda gerou estranhamento entre os delegados que acham que Schor deveria submergir após o término de um inquérito tão ruidoso no qual foi muito exposto. Aí junta todas as informações, toda a insatisfação com o Mendonça, a cobrança que o Mendonça dê um jeito na Polícia Federal. Parece que eles querem que o inquérito caia na mão dos delegados petistas, ligados a Lula e a Dom Pedro III. E, somado a isso, lembra que Mendonça deu um pito no Paulo Gonet e nos últimos dias as conversas em torno de delação não param de crescer e ele, Guilherme Amado, o homem do regime, nos conta, sem PGR ou diretor-geral, delação de Paquito deve ter dinâmica direta entre Mendonça. Acho que Mendonça sabe muito bem quem é o Andrei, sabe muito bem que Andrei é o homem do Lula, é o homem do regime e que o Paulo Gonet não dá, né? A eventual delação do Paquito deve seguir um caminho um pouco usual, de acordo com quem acompanha de perto o caso. Em todo caso, Mendonça poderá decidir homologar um eventual acordo negociado diretamente com delegados da PF, mesmo que Paulo Gonet apresente um parecer contrário. Na prática, isso significaria apenas consolidar uma dinâmica que já se vem desenhando desde que Mendonça assumiu a relatoria. Na avaliação dessas fontes, o PGR acabou relegando a um papel secundário no inquérito. Não dá pra contar com Gonet. Essa aqui foi a notícia que eu bati o olho aqui e falei, pera que eu tenho que ler isso daqui. Rapaz.
Esse caso realmente está entrando no campo do imponderável, viu? Como dizem os ministros do Supremo. Tá maravilhoso. O Mendonça tem nas suas mãos a chance de entrar para a história e salvar o Brasil. Salve o Brasil, André Mendonça. Salve o Brasil, André Mendonça. Ontem, lá na Globo News, naquele bate-boca ali que tava Merval, Sadi e tudo mais, depois apareceu a Malu Gaspar. É um negócio assim que é absurdo. Tem a ver também com a Polícia Federal. O Alan fala muito bem, dizendo o seguinte, né? Eles acreditam que teve um bolsonarismo que fez algo que apenas o Supremo fez o tempo todo. E a Tsuki fala, esse é o problema desses cortes e falas. Em um único movimento, Malu Gaspar demonstra a hipocrisia do Supremo, que é o alvo do momento, ao mesmo tempo que ela reforça no imaginário das pessoas a narrativa de que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Olha o que ela disse. O Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo. É esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. É isso. Não, então não é o bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição, porque nós estamos contentes com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar. Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Mas assim, isso não é possível numa democracia. A gente só está colocando aqui, para explicar para o assinante. Tá colocando nada, Sadi. Você tá passando o pano. Você tava defendendo que tinha que colocar o Andrei no circuito. Você é defensora do regime. Mas enfim, né? O Bolsonaro. Quando que o bolsonarismo comandou a Polícia Federal? Eu quis fazer isso daí, velho. É um absurdo, sabe? A gente é muito desonesta, mas pelo menos ela mostra a hipocrisia do que tá acontecendo, confirmando as outras informações, né? Esse é o recado. Eles querem que o Mendonça dê pra PF. Enfim, né? Papai que Deus, bote a mão no Mendonça, viu? O Mendonça deveria escrever uma carta. Eu não nasci pra ser Teori Zavascki.